nós estamos juntos aí para acrescentar, tá bom? Então, começando, pessoal, como eu falei hoje, vai ser uma introdução aos sistemas de controle, né? Então, o que é a teoria de controle, né? Teoria de controle, ela é o conhecimento necessário aí para que a gente, de posse do modelo matemático, então perceba que eu falei que isso é uma disciplina de continuação da matéria que nós vimos no semestre passado, né? Que quando você possui o modelo matemático de um sistema dinâmico, você possa atuar nele para fazer ele se comportar da maneira que for mais adequada, né? Então, a gente até fez essa modelagem aqui de um motor de corrente contínua no semestre passado, né? Entrando a carga da armadura, como que a corrente se transformava em torque, como que o torque virava uma velocidade, né? Então, a parte do sistema de controle é você adicionar um comparador com um erro aqui e ver como que você vai atuar para que ele tenha a saída da forma que você deseja, né? Então, por exemplo, um motor desse, você pode querer controlar a velocidade dele. Para você controlar a velocidade dele, você tem que saber como que ele responde matematicamente a essa excitação, a essa tensão da armadura, por exemplo, né? Para você ter um controle do que vai fazer. Então, basicamente, a teoria de controle é fazer com que o sistema comporte da maneira com que você deseja, né? Esses sistemas dinâmicos podem ser dos tipos mais variados, né? A gente viu, pode ser mecânico, elétrico, ele pode ser térmico, ele pode ser químico, e uma mistura desses sistemas aí que são sistemas mecatrônicos, né? Então, por exemplo, um sistema mecânico, ele pode ser uma suspensão de um automóvel, né? Ele pode ser um par de engrenagem, tudo que envolve a mecânica propriamente dita, um eixo, né, que gira um rotor, algo do tipo, né? A parte elétrica, então a gente viu lá os filtros, filtros de sinais, pode ser a parte até de conversores, parte térmica, que é a questão de controle de temperatura de água, de um processo, controle da temperatura de um ambiente, igual o nosso colega falou que faz o sistema de controle de temperatura, né? Então, esses tipos de sistema, raramente eles são puramente mecânicos ou puramente elétricos, né? Geralmente eles são uma mistura, né? Uma combinação desses tipos de sistemas dinâmicos e a gente quer que eles se comportem da forma que nós desejamos, né? Então, hoje, com a evolução da ciência, a gente está vendo que nós estamos ficando rodeados aí por sistemas autônomos, né? Antigamente, a gente tinha um sistema aí de injeção que era por meio de carburador, que era algo completamente mecânico, né? Junto do acelerador ali para permitir a injeção de combustível no cilindro do motor. E hoje a gente faz tudo por injeção eletrônica, por exemplo, controlada ali por um microcontrolador que permite que você dose esse combustível de uma forma muito mais precisa, né, para você fazer uma mistura adequada da combustão em cada cilindro. Essa quantidade de combustível que é injetada, isso tudo tem sistemas de controle por trás para fazer com que a saída seja uma saída ótima, né? Seja aquela que o sistema vai ter a melhor eficiência e a melhor performance. Isso que o engenheiro de controle, que a gente pode chamar assim, ele busca, né? Outro exemplo é o freio ABS, né, desses sistemas autônomos, ele evita o bloqueio da roda e isso evita a derrapagem do automóvel, né, muito diferente do freio mecânico por pastilha, né, que é uma forma que você dissipa toda a energia através do calor, né, o ABS ele também faz isso, porém, quando ele sente que a roda está prestes a atrasar, ele alivia um pouco para evitar que o carro deslize muito, né, é bem simplório falando, né, mas isso tudo você percebe aqui que a gente tem um sensor que manda um feedback lá para a sua central do veículo, né? Então, você tem uma parte eletrônica atuando junto de um sistema mecânico, né? E todos esses sistemas que nós vimos aqui, eles envolvem a análise e a modelagem do sistema dinâmico, que a gente estudou. Então, a gente tem que identificar, nesses tipos de sistemas, quais são as variáveis de entrada e de saída, né? Igual a gente fazia lá quando a gente ia modelar
um circuito elétrico, a gente falava, não, a minha variável de saída é uma tensão no capacitor, a minha variável de entrada é a minha tensão da fonte que alimenta esse circuito. Então, essa identificação de variáveis, né, que a gente chamava de definição do problema lá em modelagem, também vai fazer parte do sistema de controle. Nós temos que obter as equações que descrevem o comportamento dinâmico do sistema. Aqui é uma parte bem complexa, né? A gente viu alguns sistemas mais simples, mas imagina quando a gente está tratando de equipamentos bem complexos, essas equações elas precisam ser feitas baseadas em várias considerações e muitas das vezes é um pouco complicado da gente ter um modelo matemático que se aproxima da realidade. Porém, é possível, principalmente porque primeiro você faz ele todo teórico e aí você entra na parte de calibração do modelo, validação, então você consegue ir ajustando experimentalmente os coeficientes das suas equações e aproximando da realidade, né? E por fim, percebam que por fim que a gente vem com o projeto do controlador que vai fazer com que o sistema se controle da maneira que a gente quer. Então você percebe que primeiro a gente tem que ter todo um domínio da física daquele sistema que nós estamos modelando, para depois sim fazer um projeto do controlador, tá? Bom, aqui também na modelagem no projeto do controlador, nós vamos fazer o uso da técnica da resolução de equações diferenciais ordinárias. Lembrando que equações diferenciais ordinárias é porque ela envolve apenas uma variável, né? Ela depende apenas de uma variável, por meio da transformada de Laplace, que a gente já vai conhecer e vai ver uma revisão na aula que vem, e vai simplificar o trabalho e tem uso direto no software MATLAB, né? Então, a gente consegue aplicar a transformada de Laplace e fazer o estudo utilizando um software que vai agilizar bastante esse processo, né? Então, só contando um pouquinho da história dos sistemas de controle, né? Então, um dos primeiros sistemas de controles aí foi desenvolvido lá por Heron de Alexandria, então, 10 anos depois de Cristo, 70 depois de Cristo, no século I, que era um sistema de abertura de portões. Então, olha só como que a engenhosidade humana já trabalhava, né, há muito tempo pensando no que seria mais confortável, né, e mais eficaz nesse controle. Então, nesse tipo de sistema aqui, primeiro, você acendia manualmente essa pira aqui, né? Essa pira iria aquecer a água do reservatório e essa água iria expandir, né? Bom, com a expansão, essa água do primeiro reservatório, ela seria transferida, né, para o segundo reservatório. Então, à medida que isso aqui ia expandindo, né, você ia empurrando o fluido e essa parte dessa água iria ser transferida para o segundo pote e iria aumentar o peso desse pote aqui, que está com a água, que está recebendo a água. E aí, como esse pote ele vai estar preso na corda, na roldana, quando ele descesse, ele acionaria essa roldana, que por sua vez abriria o portão, né? Então, olha que interessante que foi a engenharia nesse tipo de coisa, isso lá no século I, né? Tem mais de quase 2000 anos aí que foi feito esse sistema de controle, vamos dizer assim. Aí a gente começa a fazer um exercício que é o seguinte: quais as variáveis de entrada e saída desse sistema de controle, né? Então, o que vocês acham que aqui, qual que é a minha variável de entrada? O que eu controlo? O que eu tenho poder sobre nesse tipo de sistema? Alguém tem uma ideia, um chute aí, alguma coisa? Sabe qual que é? Temperatura para aquecer a água? A temperatura, né? E como a gente aquece a temperatura? Ligando, né, acendendo ou não a chama, né? Então, a gente fala que a entrada do nosso sistema é a chama, porque exatamente o que você falou, é a temperatura. Eu posso vir aqui e apagar a chama ou deixá-la acesa, né? Eu tenho dois estados para essa variável de entrada aqui, né? O ligado e o Você controla a desligado. temperatura através do fogo, né? Através da chama, se você vai Isso, acender ou não. exatamente, né? Da mesma forma que quando a gente está num sistema com resistência elétrica, a gente controla pela corrente elétrica, né, que passa na resistência. Então, a gente controla. E a saída? O que eu estou tentando alcançar? Qual que é meu objetivo
que eu quero alcançar fazendo todo esse sistema de controle aqui? Qual que é a saída que eu tenho? Abertura da porta, hein? Exatamente, né? O meu objetivo é abrir o portão. O que tem no meio disso aqui tudo faz parte da matemática do meu sistema, mas o que eu quero medir, o meu objetivo, né? O que me importa é abrir ou não o portão. Então, a gente tem aqui a identificação das nossas variáveis de entrada e de saída, certo? Se eu detectasse lá que o portão não está abrindo, eu teria que ou aumentar mais a minha entrada, ou então eu teria que mexer no modelo, né, na física do meu sistema aqui, aumentar a água e tal. Mas as variáveis de entrada e saída é o fogo, né, a pira e o portão. Beleza, bacana, pessoal. E aí tem outro sistema que é muito clássico, né, que todo livro mostra esse tipo de sistema de controle, que foi lá no século XVII, que surgiu aí a formalização matemática de um sistema de controle para corrigir velocidade angular da máquina de vapor, ou seja, velocidade angular, rotação, né? Então, era um sistema de controle para corrigir a rotação dessas máquinas de vapor, né? A vapor, chamada aí governador centrífugo, né? Então, a velocidade ela era controlada por meio da atuação na válvula, então seria essa válvula aqui, que limita o fluxo de ar de admissão das máquinas, ou seja, quanto mais ar você admite, né, mais você conseguiria girar esse motor, então você tem onde você atua para corrigir a sua variável, a sua grandeza de saída, né? Então, basicamente, como que ele funcionava aqui não está dando muito bem para ver as letras, né? Mas existe um eixo D aqui que ele chama, né? Que é o eixo central, e ele vai rotacionar aí devido à potência do motor por meio de algum acoplamento. Então, o motor ele está acoplado, na verdade, tá vendo que tem uma polia aqui embaixo nesse eixo D? Aí o motor poderia estar acoplado nessa polia, fazendo com tudo isso aqui gire, né? Aí, quando a velocidade vai aumentando, a rotação vai aumentando, vai fazendo com que essas esferas se elevem, né? Isso aqui é pelo momento angular. Igual quando você pega uma batedeira e começa a bater, que você vê que a massa vai subindo pela vasilha, né? Aquilo ali é o momento angular que vai fazendo com que isso aqui suba, né? A força centrífuga. Então, à medida com que essas esferas vão subindo, né? O mecanismo no topo aqui vai subir também, e quando ele sobe, você controla esse acionamento da válvula aqui, fazendo com que ele permita ou não a abertura e a passagem da admissão para esse motor. Então, você percebe que é algo totalmente mecânico, né, com feedback, mas que esse controle da válvula, quando ela reduzir, se ela reduzir muito, as esferas vão tender a diminuir, porque o momento vai cair, né, a força centrífuga vai diminuir, e aí a válvula vai abrir novamente. Então, foi feito totalmente mecânico, né? Então, o eixo D era esse que eu tinha mostrado para vocês. A válvula borboleta que controla a admissão seria a entrada, né? O que a gente vê. E eu até coloquei um exemplo aqui, não sei se vocês já viram aquele brinquedo no parque de diversão, né? Na época que eu ia, a gente chamava isso aqui de mexicano, né? Então, quando ele está parado, as cadeirinhas estão totalmente na vertical aqui, né? Totalmente reta. E aí, na hora que a gente começa a girar, a força centrífuga tende a jogar, né, as cadeiras para fora. Então, é isso que acontece com as esferas, né? Ela vai tendendo a abrir enquanto gira. É a mesma coisa que acontece nesse brinquedinho aqui. Então, o cara lá, muito engenhoso na época, né? Conseguiu relacionar todo esse esquema aqui, fazendo as esferas, né? Acoplada com o motor que recebe, enfim, todo esse mecanismo, mas para chegar no fim das contas e falar que a gente conseguia fazer um controle de velocidade, né? Então, eu já dei um spoiler aqui, né? Mas nesse sistema específico, a entrada vai ser a velocidade angular do motor, que a gente vai controlar, e a saída, na verdade, vai ser a abertura da válvula, mostrando essa permissão de potência que a gente vai deixar fluir para o nosso sistema da máquina a vapor, né? Bom, continuando um pouquinho da história,
em 1922, lá então, um rapaz lá chamado Nicholas Minorski, ele foi o primeiro a desenvolver um controlador PID, que a gente vai ver que é um controlador proporcional, integral e derivativo, e ele utilizava esse tipo de controle para pilotagem automática dessas embarcações. E aí ele demonstrou lá como a estabilidade poderia ser determinada a partir de equações diferenciais que descrevem o sistema. Então, todos esses termos a gente já tem que ir familiarizando, né? Vão ser bases do nosso curso aí. Então, estabilidade é algo que a gente vai sempre ouvir, né? O controlador PID, a gente vai entender o que é o proporcional, o que é o integral e o que é derivativo, e como que a gente vai utilizar equações diferenciais para verificar essa estabilidade nos sistemas, né? Então, em 34, o Heisen aqui ele introduziu o termo servomecanismos, né, para sistemas de controle de posição, e discutiu o projeto de servomecanismo a relé aí, que era capaz de acompanhar uma variação de entrada com acurácia. Então, esse nome servomecanismo, na verdade, é porque é o mecanismo escravo, né, o servo é uma palavra que arremete ao escravo, e é acompanhar, ele seguir aquilo que a sua entrada manda, né? Então, se a sua entrada mandar ele deslocar 10, o servomecanismo vai deslocar 10 milímetros. Se a sua entrada mandar ele deslocar 43 milímetros, o seu mecanismo ele é escravo da sua entrada, então ele vai seguir deslocar também 43 milímetros, né? Então, isso lá em 34, né? Você vê que o sistema de controle é muito antigo já na engenharia. Em 1940, teve os métodos de resposta em frequência, né, o que a gente vai ver nos diagramas de Bode, e isso tornou possível os engenheiros aí projetar sistemas de controle linear de malha fechada que satisfazessem o desempenho requerido. Então, a gente vai ver o que é uma malha fechada, mas quando a gente fala resposta em frequência, a gente quer saber como que uma determinada variável se comporta para diversas frequências que você impõe. Então, geralmente, a gente tem uma resposta no domínio do tempo, né? A gente sabe, em determinado tempo, qual que é a amplitude de certa variável. Quando a gente está falando em resposta frequência, a gente vai falar o seguinte: se esse motor tiver uma rotação, por exemplo, de 200 RPM, como que vai ser a resposta do meu sistema? Ah, não, se esse circuito aqui foi excitado com uma frequência senoidal, com uma fonte senoidal de 60 Hz, como que vai comportar essa tensão aqui? Ah, não, mas e se eu excitar ele com uma frequência de 50 Hz? Qual que vai ser o comportamento dele? Aqui eu dei exemplo para vocês da diferença, né, da frequência da tensão britânica, por exemplo, que usa 50 Hz, né, de tensão alternada, por padrão geralmente, para uma frequência igual a gente usa aqui no Brasil, que é 60 Hz. Então, esses sistemas dinâmicos, eles se comportam de forma diferente para cada frequência que eles são excitados, então a resposta em frequência nos dá esse comportamento, tá? Isso aí a gente vai vendo aos poucos, né, ao longo do curso, mas é bom já ir comentando, né? Então, muitos desses controles industriais aí da década de 40 e 50 já usavam os controladores PID para controlar pressão, temperatura, né? Na década de 40 foi desenvolvido aí o método de Ziegler-Nichols, que é para ajuste de controladores PID. Então, a gente tem que ver, nós vamos ver que esses controladores, esse PID, ele, na verdade, são ganhos, né? São variáveis em um sistema de controle, e a gente tem que ajustá-los, né? Que a gente chama de ajustar o ganho, ou tuning, desse tipo de sistema. E no final da década de 40 e ao início da década de 50, foi desenvolvido o método do lugar das raízes, né? Pelo Evans, e esse é um dos métodos que nós vamos estar focando na unidade 3 dessa disciplina. Bom, década de 50 e 60, começou, né, a eletrônica analógica, ela foi muito utilizada nos controles automáticos, e os valores da resistência, capacitores e indutores, eles afetavam a performance do controlador, ou seja, como os controladores eles eram feitos por esse tipo de componente, né, ele era um circuito elétrico em si, né, eletronicamente falando, ele tinha resistência, tinha capacitor e indutor, a própria performance do controlador ele era influenciado. E aí, na década de 70, com o controle digital, né, surgiu aí esses microcontroladores, que são circuitos integrados, microprocessados, e aí a gente começa a fazer
esse controle de forma digital, né? Hoje, um muito comum aqui, eu até poderia até ter pego ali na caixa, né? Eu tenho um Arduino aqui, por exemplo, que é um microcontrolador, e esses microcontroladores, eles podem ser utilizados para fazer o sistema de controle. Então, um Arduinozinho, a gente pode pensar ele num PLC que não é usado para industrial, né? Na indústria, a gente tem os PLCs, que são controladores robustos, né? Para aguentar o ambiente industrial e para controlar diversos equipamentos de uma vez. Mas tudo é baseado na eletrônica digital e nesses microprocessadores que formam microcontroladores também, tá? Então, isso aí já foi na década de 70, os avanços são enormes, né? A performance, o desempenho, a capacidade de processamento desses componentes vem aumentando de forma brutal, né? Seguindo até a lei de Moore, né? Se eu não me engano, que cada ano vai dobrando, né? A capacidade, cada 10 anos. Então, assim, tem avançado muito, mas já é bem conhecido esse estudo dos controles, tá? Então, na segunda metade do século XIX, aí, houve o que a gente chama de técnica avançada de controle, né? Então, vale citar, tem a técnica do controle ótimo, que é um controle da sua ação no sistema por meio da minimização de uma função de custo definida pelo projetista. Então, o que é isso, a minimização? Quando você tem uma curva, né, você vai buscar o ponto nessa curva que tem o menor erro possível, né? Então, você está atuando no controle ótimo. Ótimo não significa perfeito. Ótimo significa que você está fazendo o melhor possível dentro daquele sistema que você tem nas suas mãos. Tem a teoria do controle robusto, que é controle aí com performance e estabilidade robusta com relações a incertezas da modelagem do sistema. É bem complexo essa teoria, mas quando possível de fazer, ela tem uma performance bem interessante. E também tem a inteligência artificial, que vem sendo usada nesses sistemas também, né? Bom, vou passar agora, até aqui só essa parte da história aí é tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tá rápido, tá bom o ritmo? Depois vocês me interrompam aí, por favor, tá? Bom, vamos fazer então algumas definições. Primeira coisa é entender o que é variável controlada, né? A variável controlada é a grandeza ou a condição que é medida e controlada, né? O que você mede, o que você quer ter poder sobre, né? O que é seu objetivo com aquele sistema de controle. Essa é a variável controlada. Normalmente, é a variável da saída do sistema. Nós temos o sinal de controle, que a gente vai falar que é a grandeza ou a condição modificada pelo controlador, de modo que afete o valor da variável controlada. Então, o sinal de controle é aquilo que eu manipulo com o meu programa, com o meu controlador, que eu sei que essa grandeza ela vai ser responsável por modificar o objetivo do meu sistema de controle, tá? Quando a gente fala, então, controlar vai significar medir o valor dessa variável controlada do sistema e aplicar o sinal de controle ao sistema para corrigir ou limitar os desvios do valor medido a partir de um valor desejado. Então, aqui a gente já tem duas definições que a gente usa muito. Primeiro, valor medido e valor desejado. Então, quando eu tenho um valor medido que ele é diferente do valor desejado, quer dizer que eu tenho um erro inserido. E esse erro que eu vou utilizar para fazer com que meu sistema, para corrigir a saída e a resposta do meu sistema, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um controle de temperatura de água. Então, o meu objetivo, por exemplo, é que essa água esteja aqui a 50 graus. E como que eu controlo essa temperatura dessa água, né? Então, tem um sistema de serpentina aqui, onde eu deixo o vapor passar por dentro desse reservatório de água. Então, percebe que se eu aumento a quantidade de vapor que está passando aqui, a temperatura aumenta. Se eu restringo o vapor aqui, a temperatura diminui. Então, eu consigo controlar o meu objetivo através da minha variável de vazão de vapor. Isso aqui, por exemplo, o meu valor medido poderia ser o olho de um operador, por exemplo, que vai comparar com o que está sendo
desejado, e aí ele viria aqui com a mão dele e abriria ou fecharia essa vazão de vapor. Então, ele seria o controlador do processo. Basicamente, é isso. Então, lembre-se, controlar é fazer com que a minha variável de saída, né, que é a minha variável desejada ali, ela tenha que a minha variável de saída tenha o valor que eu desejo que ela tenha. Isso que é a essência do controle de um sistema, tá? Bom, planta. Em teoria de controle, que a gente chama de planta, né, é uma parte do equipamento ou apenas um conjunto aí de componentes de um equipamento que funciona de maneira integrada com o objetivo de realizar determinada operação. Então, uma planta é qualquer objeto físico a ser controlado. Então, a planta aquela parte física que eu quero controlar, né? O meu sistema físico. Eu vou inserir um controle sobre esse sistema físico. Então, a planta é onde o meu sistema de controle vai atuar, né? Então, por exemplo, se você pega um sistema aqui de alto forno, né? Esse aqui é um alto forno de usina, né? O objetivo dele é fundir, né, o minério de ferro, na verdade, transformar o minério de ferro em ferro gusa, né? Através de um processo de oxidação, de redução, né? Ele faz um processo de redução e transforma o óxido de ferro em ferro carbono, né? Basicamente, esse é um processo de alto forno. Então, esse daqui seria a sua planta, né? Com a que você deseja controlar. E em cima de cada um desses componentes aqui, você pode fazer um controle sobre ele. Então, a planta seria físico, né? Então, para quem não conhece um pouco de alto forno, né, a gente coloca o minério de ferro junto com o carvão mineral, e aí soprando um ar quente pelas ventaneiras aqui, você induz o processo de redução e faz com que o ferro gusa aqui, que a gente chama, seja fundido. Então, todos esses processos aqui podem ser uma planta para você inserir um sistema de controle. Você pode inserir um sistema de controle sobre o fluxo de massa, né, a vazão mássica aqui de minério de ferro e de coque, né? Você pode fazer um controle sobre uma planta que seria a ventaneira aqui, o ar quente seria o seu controle. Então, você teria que controlar aqui os regeneradores, né, que a gente chama, que é atrás do ar. Enfim, planta, então, é aquilo que é físico, né? Onde que você vai inserir o seu sistema de controle, ok? Bom, processo. Processo ele é definido aí como uma operação natural. Vou ler a definição, né, mesmo, que é de progresso contínuo ou desenvolvimento caracterizado por uma série de modificações graduais que se sucedem umas às outras de modo relativamente estável, avançando em direção a dado resultado objetivo, né? Então, o sistema de controle, o processo, ele é toda operação a ser controlada. Então, o processo, ele tem todas etapas bem definidas, desde a origem de uma matéria-prima que você tenha até você chegar no seu produto final. E isso tem que ser muito bem estabelecido, cada etapa desse processo, para que você tenha um padrão na sua produção, né? Na indústria, você tem sempre que manter esse rigor com o tipo de operação que você está fazendo. Então, por exemplo, um exemplo de processo, né? Você vai fazendo a parte de moagem, você faz um cozimento, mistura, faz uma filtragem, ferve, resfria, fermenta, matura e engarrafa, né? Então, esse aqui é o processo de cerveja, né? Por exemplo, aí que a gente gosta. Então, passando, cada processo ele tem que ser muito bem definido, o que você tem que fazer, quais são as suas variáveis de processo e como você vai controlar, né? Então, o processo ele tem várias etapas que vão te conduzindo ao seu objetivo final, né? Aqui, alguns colegas aí já falaram que são da laminação a quente, né? Um processo de laminação a quente. Então, você tem os fornos de reaquecimento, você pode ter ou não uma sizing press e um laminador edger para diminuir a largura, né? Para fazer uma redução na largura do laminado. Você tem um laminador de desbaste, e aí você tem um trem acabador, né? Um laminador acabador, uma parte de resfriamento desse material, e aí uma bobinadeira, né? Assim que a gente faz as bobinas de aço na laminação a quente de forma simplificada. Mas perceba que existe um processo, porque existem etapas
que cada etapa que você passa vão te conduzindo para um objetivo mais próximo do seu produto final, né? Bom, passando para o sistema, então o sistema ele vai ser a combinação desses componentes que agem em conjunto para atingir um determinado objetivo, então é tudo aquilo funcionando em paralelo, né? E o conceito de sistema aí, ele não fica restrito apenas a coisas físicas, né? Ele pode ser aplicado a fenômenos abstratos e até a própria economia usa desse tipo de modelagem para representar alguns processos, né? Então, aqui tem um sistema de economia mostrando empresas, aí as famílias recebem bens e serviços, aí elas pagam por bens e serviços, ou seja, tem toda uma dinâmica da economia aqui funcionando a relação entre empresa, família e governo. Isso aqui é um sistema, porque são várias partes que funcionam em conjunto, né? Outra coisa, a gente tem a geração, por exemplo, de energia elétrica, né, através de termoelétricas, não, de termoelétricas por carvão. Então, desde tudo aqui é um sistema, né, onde você faz o aquecimento dessa água, você gira a turbina, essa turbina tem um gerador que vai transmitir. Então, isso aqui tudo é um sistema elétrico, né? Hoje a gente tem eletricidade aqui, mas tem, né, na verdade, o Brasil, a maioria da matriz energética é por hidrelétricas, né? E está lá agora nas hidrelétricas produzindo a energia que vai ser utilizada, consumida nos grandes centros. Então, isso são sistemas, né? São diversos componentes operando em conjunto, alcançando um determinado objetivo, né? Então, tudo tem relação com o outro, né? Todas essas aqui são interfaces que a gente tem que levar em conta. Em teoria de controle, né, em sistema de controle, a gente fala que existem distúrbios, né? Então, um distúrbio ele é um sinal que tende a afetar aí, de maneira diversa o valor da variável de um sistema, porque se você pensar bem, a gente não precisaria ter um sistema de controle se depois que você ajustar aquela variável, ela nunca mais sair do que aquilo que você pediu, né? Então, para que você teria que ficar o tempo todo lá monitorando aqui, tá no lugar que eu deixei, tá no valor que eu desejo? Se não houvesse esses distúrbios, né? Então, esse distúrbio é que faz a sua variável sair daquilo que você tinha estabelecido, né? Então, um distúrbio que ele é gerado dentro do sistema, ele é chamado de distúrbio interno, e o distúrbio externo é aquele que é gerado fora do sistema, e ele vai funcionar como um sinal de entrada, né? Imagina, então, que você tem você está lá com o seu controle de temperatura da água, né? Por exemplo, que a gente tinha mostrado aqui. Deixa eu ver se eu volto ele aqui para a gente. Então, você controlou a sua temperatura lá, ficou tudo certinho, beleza, mas do nada começou a vir um vento frio aqui, soprando, e começou aumentou a transferência de calor por convecção num compartimento desse tipo aqui. Então, a sua temperatura ia começar a cair, né? Você teve um distúrbio externo. Então, você precisa, através do seu controlador, aumentar a sua vazão de vapor para você manter o valor que você tinha colocado. Então, basicamente, isso que é o conceito de distúrbio. E, se não fosse os distúrbios, provavelmente você não precisaria de um sistema de controle muito sofisticado, né? Porque a sua variável não iria sair daquilo que você estabeleceu. Bom, aqui tem um sistema de um reservatório de água, né, com controle de nível. Então, a gente teria, por exemplo, um sensor de nível que ia mandar para o controlador qual que é o seu sinal, né, qual que é o seu sinal de nível que está agora, comparado com o sinal que você precisaria, e isso alimentaria aqui a sua válvula de controle. Então, o seu controlador controlaria a quantidade de água que você está inserindo no seu sistema, né, e mandando para o seu processo. Então, desvios aqui, por exemplo, distúrbios que podem acontecer. Se você tem um furo, né, tem um vazamento aqui no seu reservatório, isso vai alterar o seu nível daquilo que você desejaria. Então, o seu controlador tem que ser bom o suficiente para corrigir esse nível, para compensar o que aconteceu. Enfim, a ideia basicamente é essa. E aí a gente tem hoje, basicamente, dois tipos de controle. A gente tem o que a gente chama de controle em malha aberta, que é onde o controlador
ele não recebe informação sobre o estado do sistema, ou seja, quem está controlando o sistema não sabe qual valor que a variável de saída dele está, não tem uma medida desse valor. E aí a gente tem um controle em malha fechada, né, que a gente fala de feedback, que é onde o seu sistema de controle ele recebe o sinal sobre o estado do seu sistema, né? Então, você consegue medir a variável de interesse e ver se ela está no valor que você pretendia, tá? Então, um exemplo aqui, né, do nosso sistema de controle em malha fechada. Por exemplo, você tem a junta de um manipulador, então vamos supor que a sua saída seria o deslocamento, né, a posição do braço robótico. Então, você teria um sensor, e esse robô é sua planta, porque ele é algo físico que você está querendo controlar. Essa saída ela é medida por sensores, ou seja, eu vou ter sensores que vai me falar aonde essa ponta desse atuador ela tá nesse momento, então realmente onde ela está, e esses sensores iriam alimentar o meu sistema de controle, então eu iria comparar onde que eu estou agora, onde que o braço robótico está agora, onde ele deveria estar. Isso aqui vai me dar um erro, e esse erro vai alimentar o meu controle, que por sua vez vai fazer um tratamento nele e manipular o sinal de atuação que vai nesse robô, né? Então, nesse caso, a saída do controle digital seria, por exemplo, uma tensão que iria para os drives, né, dos motores desse robô, que seria responsável por posicionar o braço. Então, a gente fala que esse controle ele é em malha fechada, porque eu tenho um sensor que me diz aonde que a minha variável de saída está. E esse retorno e esse feedback me permite fazer uma comparação com uma referência e calcular um erro, né? Um exemplo aqui de um controle em malha aberta, por exemplo, né? Eu teria uma válvula de controle aqui que eu vou aplicar uma pressão, eu vou ter uma vazão aqui volumétrica e simplesmente eu não tenho um sensor aqui que vai alimentar um controlador. Na verdade, aqui eu vou ter um operador, e eu teria que ter um ser humano que iria lá verificar qual que era a vazão volumétrica, ele abre um pouquinho aqui, será que deu o que eu queria? Não deu ainda. Então, eu vou lá, vou medir mais um pouquinho. Ou seja, eu não tenho um sistema que tem feedback, né? Apesar dele ter um sensor, de ter um medidor de vazão aqui para ele ver, na verdade, isso aqui é um indicador da vazão, mas eu preciso de alguém externo lá e fazer esse ajuste. Então, esse aqui é um sistema que não tem feedback, né? Então, se eu coloco para fazer, como eu transformaria aquele sistema em malha aberta no sistema em malha fechada, eu pegaria esse elemento que estava medindo a vazão e apenas indicando para o operador, eu colocaria ele num sinal para comparar com uma referência, ou seja, eu iria medir qual que era a vazão com esse sensor, iria comparar com a minha referência, iria fazer um tratamento sobre esse erro, e a partir desse erro, eu iria controlar a minha válvula, né, através do meu sistema de controle. E aí você fica medindo constantemente e vendo se o seu objetivo está sendo alcançado com esse tipo, com a sua atuação ali sobre o sistema. Então, qual que é a diferença, basicamente, na teoria, né? O controle em malha aberta, ele é pré-definido, ou seja, ele independe do estado do sistema. Quando a gente fala estado, é conhecer as variáveis que definem qual momento o meu sistema está, né? Então, por exemplo, para eu saber qual estado do meu sistema, eu tenho que conhecer todas as variáveis que eu preciso para determinar ele, né? Então, se você está controlando a pressão e temperatura de uma sala, por exemplo, você precisa saber, para você conhecer o estado atual dela, você tem que conhecer a pressão e a temperatura atual dela. E quando você faz alguma modificação, você está alterando e você vai para outro estado no seu sistema de controle, então você teria que medir essas grandezas também. Bom, o resultado dessa atuação aí em malha aberta, ele é altamente suscetível a não corresponder ao que o sistema deseja obter. Por quê? Você não está medindo, você não está verificando se está chegando ou não. Você vai falar assim, não, para essa temperatura aqui da sala ficar a 30 graus, eu vou ter que deixar passar, por exemplo, um exemplo, né? Se fosse
temperatura da água do seu chuveiro, por exemplo. Você vai falar, não, eu quero que a temperatura da água do meu chuveiro esteja em 36 graus. Então, eu tenho que dar 1/4 de volta no registro. Qual que é a probabilidade de você dar 1/4 de volta no registro se ela está a 36 graus mesmo? É baixa, né? Porque tem vários fatores que influenciam nisso. Então, se você não medir essa temperatura e ir ajustando até você alcançar o seu desejo, né? Ele provavelmente não vai corresponder ao que você quer, né? Mas tem os benefícios que você não precisa sensoriar, ou seja, você não precisa gastar, investir com hardware, e isso faz com que o sistema de controle de malha aberta ele seja mais simples e mais barato, porém menos eficaz, né? Na vida tudo é uma troca, né? Já o controle em malha fechada, ele se beneficia das informações do sistema para definir o sinal de atuação, né? Ele sabe, ele mede, ele consegue entender onde que o seu sistema está, o estado que o seu sistema está, e com isso ele consegue atuar. E essa informação do sistema que retorna, ou seja, o que você medir essa variável de saída e alimentar o controlador, é o que a gente chama de feedback, né? Que é o retorno do sistema. Então, em diagrama de blocos, comparando esses dois tipos de sistemas, né? A gente teria em malha aberta um controlador que age sobre um atuador, e esse atuador ele modifica o seu sistema, ou seja, ele leva o seu sistema a um estado diferente, só que você não sabe qual estado que você alcançou fazendo essa atuação. Já um sistema em malha fechado, ele tem um controlador que vai atuar sobre o sistema, porém você vai ter uma medição de onde que o seu sistema foi com aquilo que você fez, e isso vai realimentar, fazendo com que alcance aquilo que a gente estabeleceu como variável desejada de saída, tá? Bom, então vamos às definições daquilo que nós mostramos até aqui. Então, o atuador, toda vez que a gente fala de atuador, ele é o dispositivo que ele efetualmente atua no sistema com os comandos vindos do controlador, né, por algum meio. Então, por exemplo, a força, o torque, a diferença de potencial elétrico, a pressão. Então, por exemplo, um atuador, ele pode ser um motor, ele pode ser um cilindro hidráulico, é aquilo que vai fazer o seu sistema realmente alterar o estado, né? O controlador, ele manda no atuador, né? Ele vai falar para onde o atuador tem que ir, qual a força que o atuador tem que fazer, qual a tensão que o atuador tem que ter, qual a corrente que tem que passar ali. O controlador é ele quem manda, então ele é o cérebro da força física, vamos dizer assim. Então o atuador ele é o braço e o controlador ele é o cérebro, tá? Pessoal, até aqui tranquilo? Tá alguma dúvida ou tá tranquilo ainda? Tá ok. Tranquilo. Beleza, né? Falar um pouquinho, então, de servomecanismos, que eu comentei no início da aula, eu acho interessante definir aqui e levar um pouco mais a fundo, porque é um termo que a gente ouve muito na indústria e muitas vezes a gente acha que é algo diferente e aí a gente vai ver que, na verdade, nós estamos cercados por servos-mecanismos aí em todos os lugares, né? Então, ele é composta da palavra da origem latina de servo, que eu falei com você significa escravo, e a segunda, que é de origem latina, mecanismos, né, que tem a ver com o movimento mecânico de massa, né? Então, é uma massa escrava, né? Um movimento escravo de alguma massa, vamos dizer assim. Então, o servomecanismo, ele é um sistema aí que a grandeza cinemática, pressão, força ou binário. Então, cinemática que a gente fala é deslocamento, velocidade, aceleração, né? Ela é realimentada para comparação com a entrada e vai ser a diferença utilizada para o controle de uma fonte de potência que incide sobre o mecanismo. Ou seja, essa definição toda aqui mostrou que a gente falou de um sistema de controle com feedback, né? Ele estabelece algumas grandezas aqui, mas se você vê um sistema que tem controle de velocidade com feedback, ele é um servomecanismo. Se você vê um sistema de controle de deslocamento com feedback, ele é um servomecanismo. Um sistema de pressão, ele é um servomecanismo. Todos esses servomecanismos eles são o quê? Sistemas que têm feedback, cujas variáveis controladas aí vão ser deslocamento, velocidade, posição, pressão, força, né? Ou binário, quando a gente fala é combinação dessas duas grandezas, né?
E esse termo ele se aplica apenas para sistemas que o feedback ou o sinal de correção de erro auxilia no controle mecânico, né? Desses controles que eu falei com vocês aqui. Então, um sistema puramente elétrico que tenha feedback, ele não é um servo-mecanismo. Mas qualquer sistema que as variáveis controladas sejam essas que eu citei aqui para vocês, a gente vai chamar ele de servo. Então, você vai ver muito termo servo-motor, servo-sensor, são componentes desse tipo de sistema. Né? Então, por exemplo, o vidro elétrico aí, ele seria um servo-mecanismo? O que vocês acham? O vidro elétrico de um carro. Sim. Positivo. Sim. Vamos pensar, né? Você teria no vidro elétrico um sensor que fica lendo a posição do vidro elétrico ou, por exemplo, a velocidade do vidro elétrico? Ou não? Não, só a posição Não. inicial e final. Na verdade, você está olhando ele, né? Mas você não tem um sensor. Então, por isso que ele não é um servo-mecanismo, porque você não tem feedback dessa grandeza, né? Então, você faz um controle de potência, você vai olhando, vai vendo até onde você quer e controla a posição da janela. Você faz isso por observação, né? Você não tem um sensor que realimenta. Isso aqui é simplesmente um interruptor que você fecha o circuito, né? E o motorzinho aqui, ele abre ou fecha a janela. Então, quando a gente fala em servo-mecanismo, a gente tem que lembrar que nós temos que ter um feedback dessas grandezas cinemáticas. Tem que ter um sensor medindo aonde que está, comparando com o que eu quero e fazendo um ajuste do atuador aqui nesse caso. Tá bom? Gabriel. Oi. Freio ABS seria um exemplo disso? Freio ABS, sim. Você tem um controle ali da questão da velocidade do pneu, né? Mas, na verdade, o que o controlador do ABS está preocupado é se o pneu vai travar ou não, né? Se a roda vai travar ou não. Ele não segue muito bem o que você manda, né? Você não tem um controle que fala assim, eu quero que a velocidade da roda seja X, e aí o seu controle vai lá e obedece a esse comando. Então, na verdade, você tem um sensor ali, mas não seria tanto um servo-mecanismo, não, tá? Porque não é um... Ele acaba sendo para o controlador dele mesmo, né? Na verdade... Não tá travado. Exatamente, ele só olha o seguinte, está travando a roda? Se começou a travar, então ele vai fazer uma condição. Se a velocidade da roda cair para menos de tantos RPM, libera um pouco o freio, né? Solta um pouco esse atrito. Então, um servo-mecanismo seria, na verdade, se a gente tivesse um controlador falando assim, eu quero que essa roda fique na velocidade de 2 RPM durante toda a frenagem. E aí a gente fosse controlando ele através de um feedback. Seria mais ou menos assim, seria o sentido do mecanismo ser seu escravo mesmo, sabe? Entendi. Basicamente seria isso. Então, assim, o servo-mecanismo, ele vai ser composto geralmente por 4 partes. Então, você tem uma fonte de energia, né, a potência. Você tem os moduladores de potência. O que é isso? Eu tenho uma fonte de energia. Como que eu controlo essa energia? Então, eu posso diminuir, aumentar, mexer na frequência, né? São os moduladores dessa potência. Eu tenho os atuadores, que vão ser os braços, né? Que eu falei lá com vocês. E os transdutores, que vão falar aonde que o sistema está. Então, quando a gente fala em potência, né? A gente está falando de energia provinda aí da nossa fonte. Então, seriam aí as gerações de energia nas usinas hidrelétricas, termoelétricas, isso tudo sendo transmitido para as subestações, e das subestações vão ser transmitidas, né, por os equipamentos aí em si. Então, a potência é a energia que vai fazer o trabalho mesmo, né? Os moduladores de potência são os que vão controlar toda essa potência que está vindo aqui, por exemplo, dessa fonte de energia, né? Então, por exemplo, para variar uma tensão aplicada sobre uma carga, você pode fazer um emprego de algum dispositivo que seja capaz de dosar. Exemplo, né? Inversor de frequência. Inversor de frequência, ele pega
aquela tensão que está vindo da sua fonte de energia, da sua subestação, e ele vai fazer uma modulação dessa energia que ele vai deixar passar para o motor, né? Outra coisa que a gente vê aqui, por exemplo, sistema de chaveamento, você vê em sistema de corrente contínua, por exemplo, como que você modula a energia? Em vez de você deixar ela constante, você tem uma chave aqui que você fica fechando e abrindo ela, né? Isso aqui é não sei se vocês já ouviram falar, né, de PWM, por exemplo, um controle PWM, é que você vai fechando e abrindo essa chave, e, na verdade, a sua tensão média ao longo do tempo, ela vai ser uma fração daquela sua tensão que está vindo da fonte, que viria da fonte, né? Então, ou seja, você tem moduladores de potência que permite você dosar essa fonte de energia, né? Então, é muito da eletrônica de potência, tem os choppers também que eles falam, né? O próprio conversor, enfim. Então, como você vai modular, como você vai controlar aquilo que está vindo da sua estação, por exemplo. Os atuadores, como eu falei, é o braço, né? A parte que realmente vai mudar o estado do sistema lá no servomecanismo, é quem faz o trabalho bruto, né? Então, por exemplo, um exemplo do que seria um atuador, né? Isso aqui não seria propriamente dito um servo mecanismo, mas a abraçadeira de uma cavadeira, por exemplo, é ela que faz toda a força, que remove terra, né, que faz o trabalho, então ela que seria o atuador que está sendo controlado aqui. Tem exemplo de servoválvulas, né, ou das válvulas aqui, cilindros hidráulicos e pneumáticos, eles também que fazem a força diretamente, então esses que seriam o atuador, né, você tem que pensar no que realmente está fazendo a força. E por fim, os sensores, né, que vão medir a variável controlada. Então, a gente tem encoders, que é muito utilizado para medir velocidade de motor. Você pode medir também a quantidade de deslocamento que você teve no motor de passo, por exemplo. São muito comuns esse tipo de sensor na indústria. O ultrassom, né, que ele permite você medir distância, por exemplo, calculando, né, a velocidade que a onda sonora demora para retornar ao dispositivo emissor. Então, você tem um feedback de posição. Você tem uma escala magnética também, que pode ser usada para medir posição, né? Como você varia ali o campo magnético, você sabe aonde que você está deslocando, né? Essa escala magnética usa muito até em cilindro hidráulico de laminador. Então, são sensores, né? São transdutores que permitem você converter uma variável, por exemplo, uma variável cinemática, que a gente falou de velocidade em posição, em sinais elétricos, e esses sinais elétricos podem ser interpretados por nosso sensor, né, por nosso sistema de controle. Então, esses são os componentes básicos do servomecanismo. Um exemplo, então, de aplicação de servomecanismo que a gente tinha falado é o cabeçote da impressora, né? Então, tem um sistema de controle que posiciona o cabeçote e faz com que ele atinja a posição definida. Então, se você pensar no sistema de impressão, você ter a posição correta desse cabeçote é vital para o funcionamento desse equipamento, né? Então, a gente precisa de um sensor de feedback para alimentar um sistema de controle, para a gente fazer o posicionamento preciso desse tipo de impressão. Imagina que você tem que imprimir imagens, né? Algo que tem uma precisão muito grande. Então, nesses casos, a gente utiliza servomecanismo, né? Se a gente não tivesse, então, esse sensor, esse feedback, a gente não conseguiria garantir a posição exata desse cabeçote em relação à posição para que ele foi comandado. Ou seja, eu não saberia se o cabeçote foi ou não para onde eu mandei ele ir. Outro exemplo aí de servomecanismo vão ser os HDs, né, de computador. Esses HDs eles têm a rotação fixa, né? Começou sendo 3.600 RPM, hoje já está chegando até 10.000 RPM. Então, uma das grandezas desses tipos aí, nesses HDs, a velocidade é uma das coisas que mais influencia no desempenho. E para ler ou gravar os dados nesses discos, vão ser usados cabeças de leitura eletromagnéticas que vão ser presas a um braço móvel. Então, a gente está começando a ver atuadores, né, cabeças de leitura, e que vai permitir o seu acesso a todo o disco, né? Então, o braço de leitura, ele vai ser feito de uma peça triangular aí, e o mecanismo que atua, que movimenta esse braço de leitura de um HD, ele é chamado de atuador.
né? Então, para que o HD ele posicione a cabeça de leitura exato na trilha que ele vai ser lido, ou seja, para você ler aquele arquivo que você está mandando, você precisa saber se esse cabeçote está na trilha correta. E para isso você precisa de um feedback, né? Existem sinais de feedback que são gravados no disco, né? Que vão mandar para o cabeçote para ver se você está, vamos dizer assim, naquele raio que deveria estar. Né? Então, acho que ficou até um pouco abstrato aqui, né, no mostrando, mas você tem a cabeça de leitura, você tem o atuador que é responsável por movimentar essa cabeça de leitura, esse disco está rodando o tempo todo, né? O cabo flex aqui não precisa, né, que é só fazer a conexão do sistema elétrico, mas o importante é o seguinte, ele é um servomecanismo porque esse disco aqui dá feedback para esse próprio sensor aqui, para a própria cabeça de leitura, que vai mostrar em qual raio, né, do disco ele está, para saber se você está lendo a trilha correta. Então, isso é um exemplo de servomecanismo. Então, vocês percebem que são sistemas que precisam de um alto grau de controle, né, e obrigatoriamente eles têm que ter feedback. Então, só para a gente, como a gente já falou, só para fechar, né, que para o objetivo do comando da variável mecânica ela possa ser atingida, vão ser necessários alguns elementos, que a gente já até falou. Então, para garantir aí que o segmento de posição desejada seja alcançado, primeiro a gente tem o controlador. O controlador ele vai pegar o erro de onde você deveria estar para onde você realmente está e vai calcular de forma, por exemplo, utilizando o controle PID, alguma coisa para alterar o seu sinal de entrada, né, que tem comando, que tem poder sobre o seu sistema. Tem o atuador, que a gente falou que ele deve converter, então, o sinal proveniente do controlador, né, em movimento mecânico. O sistema mecânico, que é onde você vai atuar sobre ele. E o sensor de posição, que é aquilo que vai te dar o feedback do que está acontecendo, né? Então, basicamente, o servomotor ele tem o controlador, o atuador, o sistema que ele age sobre e o feedback que vai servir para realimentar o nosso controlador, né? Então, basicamente, é assim que funciona o servomecanismo. Pessoal, hoje, basicamente, o conteúdo da aula que eu queria passar para vocês é esse. Eu não fiz uma pausa, né, durante... A gente geralmente tem intervalo, né, nas nossas aulas presenciais, mas eu acho que como todo mundo está em casa, né, tá mais confortável, acho que compensa mais a gente fazer a aula direto, né, e terminar um pouco mais cedo. Não sei se vocês concordam com isso aí, tá? Até aqui, então, hoje alguma dúvida, pessoal? Comentário? Por enquanto, tá tranquilo. Beleza, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o exercício que eu quero que vocês me entreguem até a semana que vem. Vai disponibilizar esses slides lá depois, né, Gabriel? Vou. Vai estar tudo no ABA. Show de bola. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês, pessoal, toda vez que quem já teve aula comigo sabe, né? Assim, toda sessão, no final delas tem esse sem medo de errar, que eu vou pedir para vocês lerem só, não precisa me entregar nada, só dar uma lida que é interessante, o livro traz algumas dinâmicas bacanas de ver. Esse livro de teoria de controle, ele é um livro que ficou com um conteúdo bem legal, então vocês leiam sem medo de errar e eu avançando na prática. Em aulas que for mais curtas, assim, que acaba mais rápido, eu vou até ler com vocês para a gente fazer comentário, fazer uma discussão, que muitas das vezes é interessante. E aí eu vou pedir vocês para fazerem o Faça Valer a Pena, então exercício 1, 2 e 3, e me enviar por e-mail, né? Então eu vou ressaltar, enviar por e-mail a resposta da múltipla escolha desses exercícios, tá? Então, é bem simples, só que é o seguinte, quando vocês responderem isso aqui, eu quero que vocês justifiquem o porquê de uma questão estar errada, quando for plausível fazer isso, tá? Tem vezes que não tem nem muita lógica explicar porque que está errado, né? Não tem questões que não tem como, mas nas que tiver como, explica. Eu acho que não é, a letra B não é por causa disso.
por exemplo, lá, qual que é a variável que é realimentada para o sistema de controle? Aí eu falo, não, é essa daqui. Aí se a resposta, se a justificativa for só assim, não, é porque essa aqui não é realimentada. Aí não precisa fazer, né? Mas as que tiverem, só para ter um pouquinho mais de análise crítica, só para não chegar e colocar uma letra qualquer, tá? Então, justificar as que estiverem corretas, o porquê que vocês não marcaram ela. E aí vocês enviam no e-mail, por favor, né? Vocês têm até segunda-feira da semana que vem, e aí a gente dá uma discutida sobre essas questões no começo da aula, tá bom? Ô, Gabriel, Pois não? é a forma de enviar essa aí, eu sei que é pelo seu e-mail, mas qual que é a forma que você quer que envia? Ah, Digitalizado? geralmente, o Lucas, geralmente o pessoal põe no Word mesmo, pode mandar até direto no e-mail se quiser. Isso aí não tem erro, não. Eu peço para mandar por e-mail porque eu consigo controlar quem já enviou, eu faço umas pastas lá e vai facilitando. Mas não, contanto que eu consiga entender lá, se for em Word, se for direto no e-mail, PDF, pode ficar à vontade. Beleza. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Qual o e-mail? Qual o seu e-mail? Ah, ok. Gabriel.yasbeck. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. gabriel.yasbeck@croton.com.br. O Yasbeck aqui, ó, se você quiser anotar, deixa eu colocar aqui que é meio diferente, né? É aqui, ó, que escreve, só que sem acento, tá? Ok? Ok, valeu. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje, o que eu queria passar é para vocês. Obrigado pela presença aí. Vamos dedicar aí que esse semestre vai ser bom demais. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, turma. Boa noite a todos aí, valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, boa noite.